Capítulo 7 Um combate simulado. Também atualizei um capítulo ao meio-dia. Exercício de magia. Como o nome sugere, era uma aula destinada a aprimorar o poder mágico fora da sala de aula, em um espaço amplo e em formato de treinamento, no entanto. Antes de tudo, como premissa básica, este país superestima a magia de linhagem e tende a não dar importância ao treinamento mágico. Além disso, as magias de linhagem que os nobres possuem variam de 1000 formas e maneiras. Como os métodos de treinamento eficientes são naturalmente diversos e difíceis de padronizar, para começo de conversa, é quase impossível montar um currículo. Portanto, então, dividam-se em duplas ou mais de acordo com suas próprias habilidades e realizem um exercício de combate real e escolham adequadamente um oponente que sirva para o seu próprio treinamento. Embora soasse bem, no final das contas, o conteúdo era algo totalmente jogado nas costas dos alunos, formem uma dupla qualquer e lutem. Entendo. Deveria lamentar tamanha desorganização ou ficar feliz pelo fato de, pelo menos, manterem a forma mínima de um exercício? Bem, para o eu de agora, é a segunda opção. Assim Hermes analisava. Afinal de contas, em certo sentido, o maior benefício de ele frequentar a academia era este. Os alunos realizando combates simulados com magia. Ou seja, os alunos conjurando magia de linhagem. Isto significava que ele poderia observar e analisar a magia de linhagem o quanto quisesse. Com certeza, não haveria oportunidade melhor do que esta. E embora houvesse vários poréns, em certo sentido, para cumprir esse objetivo, era até melhor um oponente com quem ele pudesse lutar sem grandes preocupações. Quando se tratava de alguém que preenchesse essas condições desejáveis para ele e que também entendesse a situação. Bem, acho que a senhorita Sarah, né? No fim, ele se sentia mal por ficar dependendo apenas dela. Enquanto pensava que deveria agradecê-la de alguma forma no futuro, ele tentou chamá-la, mas... Senhorita Sarah. Sarah-san, se não se importar, gostaria de ser seu oponente. Sua magia é maravilhosa, eu certamente gostaria de vê-la mais uma vez. Ah! Ela era extremamente popular. Principalmente por parte dos alunos homens, que a convidavam calorosamente sob o pretexto de querer ver sua magia, misturado com algum outro segundas intenções. Ele realmente não tinha coragem de se intrometer ali. Entendo, parecia que ele tinha entendido mais ou menos como ela era tratada dentro da classe. No entanto, se as coisas eram assim. Por acaso, será que não havia ninguém que formaria dupla com Hermes, que atualmente era tratado como uma batata quente? Ué! Isso, na verdade, não era ruim? Não, se não houvesse problema em não formar dupla, por ele tudo bem, mas ele achava que, a essa altura, seria melhor evitar fazer mais coisas estranhas. Sendo assim, pelo menos uma dupla ele deveria formar. Mas, como esperado, não havia ninguém que se juntasse a ele e bem quando ele começou a sentir uma ansiedade misteriosa. O que foi, plebeu? Não tem um oponente? Uma voz familiar foi direcionada a ele desta vez. Ao se virar, como previsto, quem vinha caminhando era aquele aluno que havia disparado magia contra Hermes no primeiro dia. O nome dele era Senhor Albert. Não me lembro de ter lhe dado permissão para me chamar pelo nome. O aluno, Albert, distorceu os lábios em desagrado diante da resposta dele. E então? Me pareceu que você está sem um oponente. Sim. Por acaso o senhor formará dupla comigo? Por que eu faria tal coisa? Eu já tenho um oponente decidido. Então por que se deu ao trabalho de vir falar comigo? Essa dúvida foi esclarecida com as próximas palavras dele. Eu vim apenas lhe ensinar com quem você deve formar dupla. Olhe, não há uma ali? Uma aluna que ainda está sem oponente, bem ali. Dizendo isso, Albert apontou na direção de onde estava. Ué, eu. Por alguma razão, ela não estava participando da aula, sentada na sombra de uma árvore em um canto. A garota com quem ele havia conversado há pouco, Nina, respondeu sem parecer muito entusiasmada.
Naturalmente, ele tinha notado que ela estava assistindo de longe no canto, e até perguntou diretamente à própria pessoa o motivo de estar fazendo aquilo. A resposta foi: é o que está acontecendo, senhorita Nina. Para começo de conversa, eu sempre achei desagradável o fato de você ficar vadiando nas aulas. Mesmo que você me diga isso, você também já sabe, não? Que eu, por circunstâncias e familiares, e estou proibida e de revelar e a minha magia de linhagem. Era isso. A magia de linhagem era a magia fundamental que sustentava o sistema feudal deste país. Mas, ao mesmo tempo, para aquela família, a magia de linhagem era o segredo dos segredos transmitido dentro da casa. Não faltavam famílias que pensavam que não queriam expor seu trunfo aos olhos de outras casas. Por essa razão, limitavam ou proibiam completamente seus filhos de usarem a magia de linhagem na academia ou em locais semelhantes. Ou seja, significava que existia um certo número de famílias fazendo exatamente a mesma coisa que o Hermes atual. O exemplo dessa proibição total era Nina. Por isso, ela não teve escolha nesta simulação senão, na verdade, ela estava assistindo, ou melhor, matando aula com bastante entusiasmo. Essa garota mostrou uma expressão entediada diante da exigência de Albert. Se eu não posso usar magia de linhagem, não faz sentido participar do exercício de magia, faz? Para início de conversa, não tem como uma pessoa assim lutar contra o Eu-kun. Ele provavelmente é super forte, sabe? Em um confronto mágico, eu seria eliminada num piscar de olhos e acabaria tudo. Não necessariamente. Se não for um confronto mágico. No entanto, Albert negou as palavras de Nina com uma frase estranha. Diante dessas palavras, os olhos de Nina se estreitaram sutilmente. Como se quisesse dizer, você entende o significado de colocar isso em palavras. Após receber o olhar dela, Albert olhou ao redor e declarou: Ei, vocês todos também não gostariam de saber? Um plebeu que se transferiu para cá sob a sombra do prestígio da família Tracy, até onde vai a real habilidade dele? Respondendo à voz dele, vozes de concordância começaram a surgir aqui e ali. Principalmente vindas dos colegas de classe que ainda hoje desprezavam Hermes. Se quer verificar a habilidade, acho que você mesmo deveria vir, e para começo de conversa, não entendo o sentido de colocar Nina, que está proibida de usar magia, para lutar em um exercício de magia. Tudo era uma incógnita, mas, de qualquer forma, parecia que Albert queria aproveitar o pretexto desta aula para fazer Hermes e Nina lutarem. Qual era a intenção por trás disso? Hermes não fazia a menor ideia, mas entendi como é. Parecia que Nina tinha compreendido. Enquanto soltava um suspiro um tanto desanimada, hesitou por um momento, mas tudo bem, vou cair na sua conversa fiada. Pessoalmente, também estou um pouquinho curiosa. Por alguma razão, no final ela assentiu, caminhou até a direção de Hermes e virou-se de frente para ele. Desculpe, Eu-kun, por te envolver em algo estranho. Por causa disso, você poderia fazer um combate simulado comigo rapidinho? Por qual razão, eu realmente não faço a menor ideia, e mais, de qualquer forma, é um confronto, certo? Sendo assim, mesmo confuso, Hermes era alguém que, por natureza, gostava de lutas em formato de partida. Ele aceitou por enquanto e também se virou para Nina. Ele também queria confirmar várias coisas, como o motivo de eles terem preparado este cenário. Antes que percebessem, os alunos ao redor também pararam seus combates simulados e vieram para cá assistir à luta. Não, isso seria ruim, o que o professor está fazendo? Quando olhou, ele já não estava lá. Para a surpresa dele, estava completamente jogado nas mãos dos alunos. Esta escola está bem mesmo? Onde ele estava, desta vez a voz de Albert se dirigiu a ele com um tom orgulhoso. Ei, plebeu! Como você sabe, a senhorita Nina não pode usar magia de linhagem. Além disso, diante de uma dama, você não faria uma palhaçada sem vergonha como ser o único a usar magia de linhagem Salbert-kun. Você poderia calar a boca um pouquinho a partir daí? Para ele, que tentava alegremente restringir até as cartas na mão de Hermes, desta vez a voz de Nina foi lançada.
Uma voz que continha um eco um pouco frio, diferente da impressão que ela passava até então. Sem querer, Albert também se sentiu pressionado e se calou. Desculpe novamente, Eukun. Não chega a ser um pedido de desculpas, mas vou te dar um conselho, tá? No centro do pátio que havia ficado em silêncio, Nina falou com Hermes. Você pode usar magia. Ou melhor, eu recomendo que use. Do contrário, com certeza, eu vou ganhar. É. Ao mesmo tempo em que Hermes arregalou os olhos diante dessa afirmação categórica, Nina tirou um pedaço de metal dobrável de dentro das vestes. Injetando energia mágica nele, aplicou uma magia genérica simples do atributo terra. Eu, sabe, tenho consciência de que sou bem relaxada e tenho vivido a vida meio de forma vaga e pegando leve, mas... Como resultado, o bloco de metal se deformou. E o que foi empunhado na mão dela era algo que todos conheciam muito bem. A espada, apenas nisso, eu decidi que nunca, jamais vou pegar leve. Uma espadachim. Foi no mesmo instante em que ele compreendeu a verdadeira essência dela. Então, lá vou eu, tá? Quando ele pensou que ela havia tomado uma postura fluida, ela inclinou o corpo suavemente para a frente. E desapareceu. Um avanço em velocidade divina que causava essa ilusão. Nina, que penetrou na guarda de Hermes num piscar de olhos, acumulou a força do avanço e a transformou em impulso para cima. Desferindo um golpe diagonal ascendente que parecia cortar até mesmo o som. Realmente por um triz, Hermes reagiu. Esquiva completa já era impossível. Julgando isso em uma fração de segundo, saltando na direção oposta à trajetória da espada, ele posicionou a mão direita no caminho da lâmina. Ao mesmo tempo, implantou uma parede de luz com magia genérica de reforço. Comprimindo-a ao limite, colocou-a nas costas da mão direita e recebeu a trajetória da espada que era como um relâmpago, em um tempo perfeito. Mesmo assim, um impacto a ponto de fazê-lo pensar que seu braço seria arrancado e voaria o atingiu. Um desvio, sparre e extremamente no limite. Naturalmente, sendo impossível dissipar o impacto, ele foi arremessado para trás com violência. Para ganhar distância, ele intencionalmente não resistiu e saltou para trás, dando uma pirueta e pousando no chão. De alguma forma, conseguiu levar a situação até um reinício. Entendi, o golpe. Ele já havia entendido o objetivo de Albert e dos outros. Eles deviam saber que ela era uma heresia dentro desta academia de magia, não uma maga, mas uma espadachim sem igual. Calculando que ele não conseguiria reagir de primeira, pretendiam fazê-la derrotá-lo. Além disso, provavelmente diriam coisas como o perdeu até para alguém que não está usando magia de linhagem e jogariam a reputação de Hermes na lama. O fato de esse tipo de pensamento surgir imediatamente pode significar que Hermes, em certo sentido, também já tinha se acostumado com este país. Mas esse tipo de coisa já não importava mais. Por quê? Incrível. Ele ficou fascinado pela espada dela. Apenas a emoção de ter visto o ápice, aproximando-se de quando conheceu Rose no passado, ocupava o peito de Hermes. O próprio Hermes, por ter aprendido um pouco de combate corpo a corpo como contramedida para curtas distâncias, conseguia entender. A ponto de fazer o dele parecer uma brincadeira de criança. Uma trajetória de espada extremamente polida, sem qualquer desperdício, linda demais. Quanto treinamento ela teve que acumular para realizar isso, e quanto treinamento ela ainda não deixava de fazer mesmo agora. Sendo ele um mago, conseguia entender apenas uma fração, mas apenas essa fração já dominava o seu coração. Não havia mais a menor hesitação em demonstrar respeito à garota diante de seus olhos. E parecia que o mesmo valia para o outro lado. Incrível! Nina murmurou. Com um rosto que abrigava o máximo de espantos e uma certeza de excitação que superava até mesmo isso. É a primeira vez na academia que não consigo decidir no primeiro golpe contra um oponente que vejo pela primeira vez. E ainda por cima um mago a esta distância. Fufu, desculpe, eu te subestimei. Você é bizarramente forte, não é? Eu também a subestimei. Honestamente, eu tinha duvidado de suas palavras de que sem magia com certeza ganharia,
peço desculpas. Desta vez, permita-me dizer do meu lado, se eu não usar magia, com certeza não vou ganhar, isso aqui. Mas, agora já era diferente. Assim como mestres que compreendem a força um do outro com um único golpe de espada, os dois se reconheceram e se enfrentaram. Tendo seus planos baixos e idiotas frustrados, e tendo a expectativa de ver Hermes rastejando no chão traída. O Albert, que exibia uma cara de bobo, já não estava na cabeça dos dois. O desfecho do combate simulado ainda não havia acontecido, e como se houvesse apenas uma coisa a fazer. Por ironia do destino, duas pessoas que frequentavam a academia tendo seus poderes limitados, traziam no peito a alegria de terem encontrado um oponente contra quem podiam lutar com tudo. Os dois, ao mesmo tempo, impulsionaram o chão. Capítulo 8 – O combate corpo a corpo. O ponto fraco comum a todos os magos é o combate a curta distância. Especialmente no caso deste país, a conjuração é indispensável para a ativação da magia de linhagem, que é a base de tudo. Portanto, o que um mago pode fazer em um território onde isso é impossível torna-se extremamente limitado. Consequentemente, para contra-atacar essa fraqueza, uma profissão chamada o cavaleiro desenvolveu-se neste país além da de mago. Aqueles que não podem contar com isso adquirem meios para curta distância através de outros métodos. Naturalmente, Hermes também aprendeu técnicas de combate desarmado com sua mestra Rose, além da magia genérica de reforço que podia ser disparada sem conjuração, tornando-se capaz de realizar uma batalha completa mesmo estando sozinho. Na verdade, ele era do tipo consideravelmente mais forte em combate corpo a corpo do que os outros magos. Mas isso, não importava como se olhasse, estava em um patamar totalmente diferente. TCH. Um relâmpago prateado passou raspando por seu ouvido. Um instante depois, uma intensa pressão do vento açoitou seu rosto. Uma trajetória de espada tão afiada que era impossível de imaginar vinda de membros tão esguios. Ele já havia perdido até a folga para suar frio. Epa! Além disso, a ofensiva de Nina não terminava ali. Apesar de ser um golpe poderoso, o recuo do movimento era mínimo, às vezes, ela até utilizava o próprio recuo para o próximo ataque. Ela desferia golpes contínuos e avassaladores, desprovidos de qualquer desperdício, sem dar trégua. Se eu disser que ela quase não dava brecha sequer para usar a magia genérica de reforço sem conjuração, daria para entender o quão imensa era aquela ameaça. Mesmo uma espada com a lâmina cega para fins de treinamento era daquele jeito, se fosse uma espada real, a que ponto chegaria? Por enquanto, ele conseguia por um triz esquivar ou desviar de tudo, mas isso também seria questão de tempo. Diferente de Hermes, que havia dominado apenas o básico, para dizer de forma ruim, que tinha apenas arranhado a superfície. A batalha dela atingia o ápice da espada. Era um patamar que só podia ser alcançado por aqueles que dedicaram uma quantidade nada pequena de tempo exclusivamente a esse ponto. Naturalmente, se estivessem na mesma arena, era óbvio que essa diferença se manifestaria como uma superioridade ou inferioridade absurdamente distante. Além do mais, como esperado, nem mesmo ela conseguia continuar a ofensiva de forma totalmente ininterrupta, embora fosse pelo espaço de apenas uma respiração, não é que não houvesse uma brecha. Como se estivesse se espremendo naquele vão, ele disparou sua magia. Uma rede de relâmpagos de amplo alcance que priorizava a velocidade, visando a supressão diária. A magia veloz, vinda de uma distância quase igual a zero, avançou em massa em direção a Nina se no entanto. Por que se ela consegue esquivar? Uma super reação. No instante em que os relâmpagos foram disparados ou talvez até antes de serem disparados. Um salto lateral vindo de um passo para trás fluido. Evitando a rede de relâmpagos com um posicionamento que lia perfeitamente a distância, ela, pelo contrário, aproveitou a brecha após a execução da magia para avançar, reiniciando a ofensiva. Era isso. Não, ele já havia compreendido a razão. Não era nada demais, ela simplesmente o entendia. Que tipo de magia viria com antecedência, provavelmente a partir do fluxo de energia mágica? O que vinha à mente era o acontecimento antes da reunião matinal de hoje. Ela, que havia compreendido tudo o que Hermes fizera ontem após sua apresentação. E a super-reação na batalha atual.
O que se deduzia disso era: ela possui uma capacidade de percepção de energia mágica que é absurdamente alta. Porventura, ainda mais que a de Hermes. Com essa habilidade, ela percebia com precisão a magia do oponente, às vezes até lendo completamente o seu conteúdo para esquivar. Somada a uma capacidade de combate corpo a corpo fora dos padrões, vinha esse poder de percepção. Em um contra um a esta distância, ela já podia ser considerada invencível. Muito bem. Dito isso, Hermes não tinha a menor intenção de desistir da vitória. Acima de tudo, era uma batalha contra uma oponente tão maravilhosa, seria um desperdício não dar o máximo de si pela vitória. Primeiro, era preciso ganhar distância. A opção de esperar por uma brecha através do aprendizado das ações do oponente, que era sua especialidade, não deixava de existir, mas a probabilidade de ser esmagado antes de aprender era provavelmente mais alta. Além disso, a espada dela não seria moleza a ponto de deixá-lo encontrar uma brecha fácil de entender. Sendo assim, primeiro ele sairia da distância vantajosa de Nina. Ele estabeleceu isso como objetivo de prioridade máxima. Felizmente, se focasse apenas nesse ponto, havia um elemento vantajoso para ele. Afinal de contas, elas precisava continuar mantendo a curta distância. Se ele recuasse, ela teria que perseguir. Tendo visto o nível da magia de Hermes, ela devia saber, no instante em que ele ganhasse a menor distância que fosse, a enorme vantagem atual desapareceria imediatamente. Fazendo o cálculo reverso a partir dessa informação, as ações dela podiam ser afuniladas até certo ponto. Ele utilizaria isso. Primeiro, Hermes recuou. Sem se importar com uma leve desvantagem na postura, de forma um tanto forçada. Naturalmente, como se não pudesse deixar passar, Nina iniciou uma investida mais, olhando pelo lado inverso. Se limitado a este instante, ela não tinha outra escolha a não ser a investida. Nina demonstrou surpresa pela primeira vez desde o golpe inicial. E com razão. Hermes, que basicamente vinha tomando ações de recuos por incrível que pareça, pelo contrário, havia encurtado a distância por conta própria. Mesmo confusa, considerando aquilo como algo conveniente, ela brandiu a espada contra ele, que havia saltado para dentro de seu alcance. Naturalmente, sendo impossível esquivar completamente. A espada dela foi sugada em direção à lateral de seu abdômen. Isso sim era o objetivo dele. Prevendo o local onde seria golpeado, ele se defendeu com uma barreira. A esta curta distância, sendo impossível dissipar o impacto, uma dormência intensa o atingiu-os mais, sem resistir a isso de propósito. Ele foi arremessado para longe intencionalmente. Entendi. Ali Nina também percebeu o objetivo dele e o seu próprio erro crasso. Sim, era a mesma coisa que ele havia feito no golpe inicial. O método de receber o ataque de propósito e utilizar o recuo para se distanciar. Desta vez, visando isso de forma mais precisa, para mais longe. Naturalmente havia riscos e ele sofreu um certo dano, mas, também pelo fato de Nina ter ficado confusa com a ação inesperada de Hermes e não ter conseguido desferir um golpe perfeito, o plano foi um sucesso. Mirando dar a volta por cima, Nina veio perseguindo com todas as forças, mas para Hermes essa também era uma chance única na vida. Mesmo sendo arremessado, ele estendeu a mão mirando com certeza em Nina. Percebendo o sinal de magia, Nina colocou-se em guarda mesmo enquanto corria velozmente. Era a manifestação da vontade de que demonstraria esquivar não importando que tipo de magia viesse, e na verdade ela possuía habilidade suficiente para tornar isso possível. No entanto, isso era um blefe. Mesmo Hermes entendia que, se disparasse normalmente, seria esquivado. Por isso, elevando a energia mágica como se fosse disparar uma grande técnica, seu verdadeiro alvo era o chão sob os pés à frente dela, que corria velozmente. Ajustando o tempo, ele fez o chão se elevar com a magia genérica de atributo terra para tirar o apoio dos pés dela. Pensando na destreza dela, provavelmente não conseguiria fazê-la cair, mas se pudesse desestabilizar a postura dela mesmo que um pouco, já seria o suficiente. Somado à distância atual, se tivesse aquilo, ele poderia trazer a situação completamente para a distância do mago, que era vantajosa para si. Um golpe verdadeiro e silencioso,
camuflado por cima de uma convergência de energia mágica poderosa. Tendo lido perfeitamente a velocidade da corrida dela, a armadilha foi ativada no tempo perfeito. Contudo, a resposta de Nina superou demais as expectativas. Não, pode ser. Ele havia previsto até o ponto de a armadilha ser desmascarada. Pensava que, nesse caso, apenas usaria o tempo gasto para desmascarar e responder para desferir a próxima jogada. Mas, por incrível que pareça, ela, ajustando exatamente o tempo em que o chão se elevava, posicionou o pé direito sobre aquele chão. Colocando força, utilizou o impulso da elevação para erguer o próprio corpo e, ao mesmo tempo, chutou o chão saltando para frente e para cima. Mantendo o impulso, ela saltou em direção a Hermes. Sim. Ela não caiu na armadilha, nem a desmascarou para responder. Ela utilizou a armadilha para, na força bruta, tentar recuperar a sua própria distância. Como esperado, até para Nina aquilo deve ter sido força bruta demais, o golpe ao saltar foi desferido enquanto ela caía. No entanto, somado ao fato de ter sido pego de surpresa, o poder que adicionava o impulso do salto e a velocidade de queda era tremendo. Por um triz a guarda funcionou a tempo, mas seu corpo flutuou perfeitamente devido ao impacto, tendo a postura desestabilizada de forma fatal. Mesmo assim, ele também não era moleza a ponto de se desestruturar por completo ali. Pelo contrário, interpretando aquilo como a última chance, mesmo enquanto caía ele mirou nela e elevou a energia mágica. Nina também se levantou imediatamente e executou uma investida em velocidade divina para cortar antes que a magia fosse disparada. E então, parados, abruptamente, no pescoço de Hermes, a lâmina da espada de Nina foi encostada. Ao mesmo tempo, a mão direita de Hermes, estendida em uma postura de quase queda, foi apontada diante do nariz de Nina junto com a energia mágica. Ambos estagnaram no estado de um instante antes de desferirem o golpe fatal mútuo. Pois bem, Hermes pensou. De quem seria a vitória ou a derrota neste caso? Provavelmente, se continuassem daquele jeito, a ativação da magia teria funcionado a tempo. Mas a trajetória da espada dela também foi quase simultânea. Se aquilo fosse um campo de batalha e uma espada real, era inevitável que a cabeça dele também fosse decepada e voasse. Ou seja, avaliando bem, seria um empate. Além disso, considerando que não dava para dizer com certeza que sua magia genérica de reforço teria liquidado completamente com ela, isso era. Foi um belo golpe. Seria a sua própria derrota. Reconhecendo isso de forma limpa e com um elogio de todo o coração para esta maravilhosa garota espadachim, ele ergueu ambas as mãos e caiu estirado no chão. Como parece que vai ficar longo, dividi em duas partes. Postarei o próximo capítulo imediatamente. Capítulo 9, do Louvor. Também postei um capítulo há pouco. Diante de seus olhos, Nina viu Hermes desabar junto com sua declaração. Ganhei. Exalando uma respiração ofegante, Nina pensou. A avaliação dela era quase a mesma de Hermes. Se tivessem continuado daquele jeito em um campo de batalha, ela com certeza teria sido capaz de liquidá-lo. Como preço, a magia dele a atingiria em cheio a queima-roupa, e ela inevitavelmente sofreria ferimentos graves e seria forçada a se retirar da linha de frentes mas, por uma margem mínima, com cerca de metade de probabilidade, ela sobreviveria. Diante do poder da magia que ele havia demonstrado até então, essa era a previsão que ela fazia. Ou seja, foi praticamente um empate. Se houvesse um julgamento, ela teria vencido por muito pouco. Contudo, ao contrário desse resultado, ela não sentia a menor sensação de vitória. Para ser sincera, não parecia nem de longe que ela havia vencido. Afinal de contas, para começo de conversa, esta disputa havia começado em uma situação esmagadoramente vantajosa para ela. Primeiro, a vantagem de informação. Enquanto Nina compreendia a habilidade e os atributos de Hermes até certo ponto, o outro lado a enfrentava pela primeira vez. Além disso, o fato de ele não esperar de jeito nenhum que ela fosse uma espadachim foi uma surpresa que com certeza influenciou a seu favor. Para completar, a posição inicial da luta. Para um combate entre magos, era uma distância um tanto curta,
para ela, era um alcance que podia ser encurtado em 2 ou 3 passos. Praticamente não havia tempo para conjurar, então podia-se dizer que já era o alcance dela. Se o oponente fosse um estudante de magias não, se fosse qualquer um nesta escola, incluindo os professores, era uma situação em que ela com certeza venceria. Qualquer um que a conhecesse pensaria assim, e ela própria tinha confiança suficiente para tornar isso realidade. Apesar disso, a situação foi levada até quase um empate. Diante desse fato, um espanto que ela nunca havia experimentado em sua vida e, ao mesmo tempo, o louvor por ele ter alcançado isso, junto com a excitação de ter travado uma boa luta contra alguém assim, cobriram o seu coração. No entanto, como que para jogar um balde de água fria no humor de Nina? Ah, ha ha, ha 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 ha. A risada de Albert, que assistia à luta enquanto suava frio, ecoou. É então, viram só, pessoal? Como esperado, aquele plebeu não passa de um falastrão que se escora na autoridade do Strasse. Afinal de contas, se ele perde até para um oponente que não pode usar magia de linhagem. Diante das palavras dele, vozes de concordância vindas das pessoas ao redor, principalmente daquelas que desprezavam Hermes, começaram a surgir uma após a outra, embora com certa hesitação. Sim, fazer com que Nino derrotasse para rebaixá-lo. Deixando o processo de lado e olhando apenas para o resultado, tudo aconteceu perfeitamente de acordo com o roteiro de Albert. Ah! Sem querer, ela soltou um suspiro. Eles eram, de certa forma, colegas de classe. Ela também entendia que eles não tinham escolha a não ser agir assim, que esse era o único meio que tinham para proteger o próprio orgulho. Como uma jovem nobre, ela compreendia tanto a psicologia de agir assim quanto as circunstâncias que os levaram a isso. Mas, mesmo assim, ela realmente queria que eles se contivessem agora. E ela se sentia mal por ele. Por tê-lo envolvido em uma farsa tão boba entre nobres. Por causa desta situação nascida da maldade deles e da própria curiosidade delas, uma luta tão boa havia sido maculada, e a honra dele foi rebaixada exatamente como o outro lado planejava. Por isso, no início, ela não estava muito disposta. Justamente por ter consciência de sua própria habilidade e de que se tornaria o pior inimigo natural para um mago. Ela sabia, desde antes de começar, que a probabilidade de a situação terminar assim era alta. Mesmo assim, ela pensou que talvez, se fosse ele. Como resultado, ele demonstrou uma luta árdua que superou em muito as suas expectativas, mas, em certo sentido, inevitavelmente, esta situação acabou se concretizando no final. Desculpe. Com um sentimento de culpa, ela guardou a espada e estendeu a mão para ele. Não tinha como evitar, começar daquela distância e, além disso, ser a primeira vez que nos enfrentamos. Se considerarmos essas desvantagens, a vitória já é praticamente sua. Eu vou explicar direitinho para todo mundo depois. Foi bem no momento em que ela tentava dar o melhor apoio possível, embora também achasse que aquilo era um pouco demais. Não, para ser sincero, eu realmente não estou me importando com esse tipo de coisa. Surpreendentemente. Hermes respondeu com uma expressão descontraída. Com um rosto que, literalmente, não levava em consideração os xingamentos ao redor ou as vozes que o rebaixavam. Mais importante do que isso. Senhorita Nina. Ele segurou a mão dela para se levantar-se, olhando fixamente apenas para Nina, com os olhos brilhando. Poderia me dar a honra de mais um confronto? Ele declarou algo totalmente inesperado. É. Ela ficou boba por um instante, mas, pensando bem, talvez não fosse uma má ideia. Se lutassem mais uma vez levando em conta as informações de agora, provavelmente desta vez haveria uma boa probabilidade de ele vencer. Se fizessem isso, a má fama de ter o perdido para alguém que não usa magia de linhagem ou também poderia ser um pouco atenuada. Ah, sim. Então, desta vez, sob as mesmas condições de antes, mas vamos afastar a posição inicial um pouco mais. Não é isso. Pode ser uma petulância da minha parte, mas... Contudo, diante da proposta que ela apresentou, Hermes balançou levemente a cabeça e, de forma um tanto reservada. Desta vez, sob as mesmíssimas condições. Ou seja, se eu também gostaria de lutar em um estado onde eu não use magia.
Como é? Desta vez, ela foi realmente pega de surpresa. Não. Alguém do seu nível com certeza entende, não é? Sob essa condição, com certeza sim, eu provavelmente vou perder de novo. Diante da confirmação, ele assentiu com naturalidade. Ou seja, sabendo que iria perder. E sabendo que estaria aumentando os motivos para ser rebaixado pelas pessoas ao redor, ele fez essa proposta. Que diabos significava aquilo? Mas, bem. Eu fiquei comovido pela sua espada. Como venho me dedicando como mago até agora, de certa forma eu menosprezava isso, mas você domina o campo das artes marciais. No entanto, ele falou com um tom de voz surpreendentemente honesto. Por isso, eu quero ver mais. A sua espada desta vez sob as mesmíssimas condições. De uma forma em que a diferença entre mim e você fique claramente evidente. Ah! Ali, ela finalmente compreendeu. Ele realmente não se importava. Com tudo aquilo que as pessoas ao redor falavam alto sobre honra ou vergonha, absolutamente nada. O que estava na cabeça de Hermes agora era apenas o louvor sem ressalvas por algo genuinamente excelente. A curiosidade de querer saber mais sobre isso e o desejo de aprimoramento para se elevar através disso. Realmente, era apenas isso. Entendi. Ela percebeu que, embora parecesse desdenhar o que os outros diziam, quem estava presa a isso era ela mesma. E, ao mesmo tempo o fato de que esse respeito puro estava sendo direcionado à sua técnica de espada. Há um sentimento que há muito tempo não lhe era direcionado neste país e nesta academia de supremacia mágica, uma mistura de timidez e alegria brotou nela. Sim, tudo bem. Na verdade, eu mesma gostaria de pedir por isso. Pensando assim, ela já pôde responder sem hesitação. O seu foco principal são as técnicas de combate, certo? Como você demonstrou uma aptidão incrível, eu também gostaria genuinamente de ver. E, claro, você verá a minha espada o quanto quiser. Sim, por favor. Ah, fala sério, não me olhe com esses olhos porque me deixa um pouco envergonhada. Vou acabar me apaixonando por você, sabe? No final, recuperando um sorriso um tanto travesso. Os dois colidiram de frente mais uma vez. Desta vez, de uma forma muito mais pura. Naturalmente, Hermes foi ainda mais dominado do que antes. Para falar a verdade, ele foi arremessado de forma espalhafatosa e teve a espada apontada contra si inúmeras vezes. Contudo, embora parecesse frustrado, ele parecia estar se divertindo, e Nina já não tinha mais nenhum vestígio daquela falta de entusiasmo inicial, brandindo a espada com pura excitação. O que, afinal de contas, é aquele sujeito? E aquela cena dos dois? O estudante responsável por criar aquela situação Salbert assistia com um olhar amargurado. Para ele, Hermes era uma existência genuinamente incompreensível. Mesmo tendo sido chamado de prodígio no passado, no fim ele era apenas alguém que foi exilado. Tendo pensado assim e tentado provocá-lo no primeiro dia, foi respondido com uma habilidade mágica esmagadora. Ele também havia se rebelado com naturalidade contra a tirania do professor diante da qual eles próprios não puderam fazer nada, e, embora tivessem sido salvos, aquilo o deixou ainda mais irritado. E agora? Apesar de terem criado com sucesso uma situação em que um nobre normal deveria se encolher de vergonha conforme o planejados, pelo contrário, ele parecia feliz, fazendo algo que, do ponto de vista deles, parecia apenas acumular ainda mais vergonha sobre si mesmo. O que, afinal de contas, ele era? Ao ver aquela atitude e comportamento dele, por alguma razão, parecia que eles próprios, eles que deveriam ser as existências escolhidas pela magia, eram as existências insignificantes ali. Mas ele não podia admitir aquilo de jeito nenhum. Ele olhou para Hermes mais uma vez. Com um olhar irritado e detestável, mas que também continha, sutilmente misturado, algo parecido com admiração. Os estudantes ao redor também o olhavam com expressões semelhantes, observando a cena dos dois. Apenas Sara abrigava um sentimento de compreensão e uma admiração ainda mais forte do que todos os outros. No fim, até o término da aula,
Todos na classe continuariam observando a luta dos dois, que parecia literalmente uma exibição de artes marciais acompanhados por uma variedade de sentimentos. Capítulo 10 – da classe A. Enquanto Hermes travava uma batalha na classe B durante a aula de exercício de magia que, de forma alguma, poderia ser chamada de um exercício convencional, os alunos da classe A, a qual Kátia pertencia, desfrutavam de conversas descontraídas antes do início do horário do conselho de classe. No meio disso: Senhorita Kátia, por favor, aceite ao menos um jantar comigo na próxima oportunidade. Lá vamos nós outra vez, pensou ela, soltando um suspiro interno. Desde ontem, esse tipo de convite surgia sem tréguas. Felizmente, nenhum aluno era audacioso o bastante para propor noivado de imediato como no dia anterior, mas, ainda assim, convites para refeições como aquele não paravam de acontecer. Aparentemente, para eles, uma filha de duque que havia superado a falha mágica pela qual era chamada de a senhorita defeituosa parecia extremamente atraente. Ao menos o suficiente para que desejassem se aproximar a qualquer custo. Além disso, mesmo ela compreendia que sua aparência física estava em um patamar consideravelmente superior. Embora não chegasse a ser a melhor de toda a capital real, como dizia sua empregada Laila, dava para perceber pelas reações ao redor que era notável. Esse detalhe provavelmente era a maior causa de tantos rapazes a abordarem. No entanto, ela não tinha a menor intenção de aceitar os convites de nenhum deles. Afinal, ela sabia muito bem. Absolutamente todas as pessoas que agora tentavam cortejar Kátia eram as mesmas que, quando ela estava na classe B, direcionavam-lhe olhares implacáveis de desprezo e humilhação. Como ela poderia confiar em pessoas assim? Em pessoas que nunca acreditaram nela? Ao direcionar um olhar gélido que carregava essa firme intenção, o estudante recuou, percebendo que não haveria brecha para insistência. Desta vez, por sorte, o rapaz foi compreensivo e se retirou rapidamente. Como filha de um duque, ela deveria, em teoria, expandir suas relações sociais ao menos um pouco. Contudo, mesmo assim, em vez de se envolver com aquele tipo de gente, ela preferia priorizar o tempo com a pessoa que acreditou nela e a estimou. Por exemplo, aquele que retornou para cumprir uma pequena promessa do passado, resolveu o dilema de sua magia e ergueu novamente seu coração que havia sido quebrado. Ela imediatamente se repreendeu pelo rumo de seus pensamentos. Conectar uma situação tão trivial a ele de forma tão fluida mostrava o quanto sua mente estava dominada por aquela existência. Era como se pensasse nele o tempo todo bem, não que isso fosse uma mentira total. Sentindo o rosto esquentar de vergonha, ela soltou um suspiro involuntário. A propósito, embora ela tenha avaliado a si mesma apenas como consideravelmente superior enquanto suspirava timidamente com o rosto ruborizado, para os outros essa definição era superficial demais. Diante daquela visão de uma beleza indiscutivelmente celestial, os estudantes ao redor perderam o fôlego mais uma vez. Mas, infelizmente, ela jamais notaria isso. De qualquer forma, tentando mudar o foco de seus pensamentos, Kátia olhou ao redor da sala. Atualmente, a classe A estava no meio de uma espécie de disputa de poder invisível. Com a ausência de Esther, que exercia autoridade absoluta, o topo havia se tornado uma vaga aberta. Como se questionassem quem se sentaria naquela cadeira a seguir, muitos alunos dedicavam os intervalos das aulas para fazer contatos políticos e articulações. Os candidatos para se tornarem a figura central da classe estavam resumidos basicamente a duas pessoas. Uma delas era ninguém menos que a própria Kátia. Kátia, honestamente, achava aquela disputa extremamente ridícula, mas sua posição social infelizmente não lhe permitia escapar. Em termos simples, as pessoas ao redor a colocavam naquele pedestal por conta própria. E a outra pessoa era Sr. Clyde. A voz calorosa de uma filha de conde ecoou até os ouvidos de Kátia. Ao direcionar o olhar na mesma direção daquela voz, ela avistou um estudante. Ele tinha cabelos azuis vibrantes penteados de forma suave, e seus olhos roxos profundos carregavam uma atmosfera um tanto insondável. No entanto, suas feições delicadas e bonitas, combinadas com um ar brando, suavizavam aquela impressão sem suma. Ele tinha a perfeita aparência de um nobre galanteador e refinado. Clyde von Helmut.
O filho mais velho da família do Marquês Helmut, e que parecia ser um mago extremamente excelente. Ou assim diziam. Ou assim diziam ou devia-se a certas circunstâncias que, por ora, ela preferiu deixar de lado. O ponto importante era que ele pertencia a uma renomada família de marquês. Dado que Katia era a única descendente de duque naquele ano letivo, o status dele era suficientemente elevado. Além disso, ele havia sido o confidente do segundo príncipe Esther no semestre anterior. Com o peso de seu nome, o status de sua família e aquela postura cortês com a qual tratava a todos, Clyde parecia ser a outra grande força que rivalizava com Katia como figura central da classe A. O uso de suposições em sua mente era apenas o reflexo de seu total desinteresse pelo assunto. Clyde conversava animadamente com os alunos ao redor, todos indivíduos de alta linhagem. Sem encontrar motivos para manter sua atenção ali, Katia voltou os olhos para a frente da sala bem no momento em que a porta se abriu. Alunos, peço sinceras desculpas pelo atraso. O professor responsável pela classe A entrou no recinto. Com a chegada dele, os alunos interromperam as conversas e retornaram aos seus assentos. O professor subiu ao púlpito e deu início ao conselho de classe. Primeiro, foram transmitidos alguns avisos rotineiros e detalhes sobre o festival cultural da academia que ocorreria no mês seguinte. Após concluir as comunicações gerais, o professor fez uma breve pausa. Bem, a partir deste ponto, a decisão será deixada nas mãos de vocês. Primeiramente sobre o representante desta classe. Um murmúrio tenso espalhou-se sutilmente entre os alunos. Como Sua Alteza Esther, que foi o representante no primeiro semestre, acabou. Bem, deixando a academia, precisamos definir o novo representante para o segundo semestre, embora o mandato original fosse de 1 ano. Era exatamente isso. No caso da classe B, após vários episódios no semestre anterior, Sarah acabou assumindo o posto de representante e continuaria exercendo a função. Mas a classe A era diferente. Com a ausência do antigo líder, era estritamente necessário escolher um substituto. E aquilo carregava um significado consideravelmente pesado. Poderiam classificar como um simples cargo acadêmico, mas em uma academia onde as disputas de poder entre nobres eram transferidas diretamente para as salas de aula, até mesmo uma função simples tinha grande importância. Afinal, significava determinar, mesmo que formalmente, o topo da hierarquia da classe. Por essa razão, a tensão tomou conta dos alunos. Quem se voluntariaria ou melhor, quem seria indicado? Inúmeras intenções cruzavam-se silenciosamente entre os estudantes, até que um deles quebrou o gelo. Eu indico a senhorita Katia. Era o mesmo estudante que havia feito o convite para o jantar minutos antes. O fato de ele olhar para Katia enquanto falava deixava suas segundas intenções um tanto transparentes. Ele provavelmente achava que estava fazendo um favor, presumindo que, como nobre, Katia naturalmente desejaria se tornar a líder da classe tanto em nome quanto em fato. Sendo honesta, era uma atitude totalmente equivocada, e ela preferia que ele não tivesse feito aquilo. Contudo, a classe ignorava os sentimentos dela. Usando a indicação daquele aluno como gatilho, vozes apoiando Katia começaram a surgir uma após a outra. A senhorita Katia é a única descendente de duque na classe. Não há ninguém mais adequado do que ela. Ouvi dizer que ela superou sua falha mágica. Despertar nessa idade é um evento raro, uma prova viva de sua excelência como maga. Além disso, aquela postura imponente e sua dignidade são impecáveis para o cargo. Eles a elogiavam mais, por trás das palavras, a ambição de tentar cair nas graças de uma influente filha de duque transparecia claramente em suas expressões. Sentindo-se desgostosa, Katia abriu a boca para recusar firmemente, deixando claro que não tinha interesse na função, quando poderiam esperar um momento? Uma voz suave interrompeu o fluxo das indicações. Talvez pela beleza do tom, todos os olhares se direcionaram imediatamente para a origem do som. O dono da voz era, como esperado, Clyde von Helmut. Após certificar-se de que havia capturado a atenção de todos, ele abriu os braços em um gesto sutilmente teatral e começou a falar. Todos, eu compreendo perfeitamente os motivos pelos quais indicam a senhorita Katia. Uma filha de duque que superou sua falha mágica, é um título magnífico. Deixar a classe sob os cuidados dela faz parecer que tudo correrá bem.
No entanto, peço que reflitam. Clyde assumiu uma expressão melancólica, quase artificial, mas que parecia genuína devido às suas feições refinadas. Como foi com Sua Alteza Esther? Um tipo diferente de murmúrio tomou conta da sala. Ele acabará de tocar voluntariamente no tabu que nenhum aluno daquela classe ousava mencionar. Aquele homem era poderoso demais e tentava resolver absolutamente tudo sozinho. Nós nos tornamos dependentes dele, delegando-lhe todas as responsabilidades. E, como resultado, Sua Alteza acabou enfrentando um destino infeliz. Ele discursava com um olhar expressivo, feito para cativar o público. Acho que todos já perceberam que aquela abordagem, que o método daquele homem, não era o correto. Deixar tudo nas mãos de uma única pessoa não funcionará daqui em diante. É exatamente isso que desejo pontuar. De agora em diante todos nós da classe A devemos unir nossas forças, deixando de lado as disputas por poder. Ao concluir essa frase, Clyde fez uma pausa dramática para deixar suas palavras ecoarem. Em seguida, direcionou seu belo rosto na direção de Katia. Portanto, senhorita Katia. Seguindo essa linha de raciocínio, entregar o posto de representante a uma jovem tão perfeita e superior em todos os aspectos como a senhorita faria com que repetíssemos o mesmo erro do primeiro semestre. Não concorda? Certo. E daí? O que quero dizer é que, para unirmos nossas forças, o essencial é sabermos ceder uns aos outros. Clyde hesitou por um breve instante diante da resposta extremamente fria e desinteressada de Katia, mas logo retomou seu discurso em tom imponente. Tentar obter tudo para si nos levará ao mesmo fim de Sua Alteza Esther. Para evitar isso, precisamos, até certo ponto, conter nossas próprias ambições. Sendo assim, senhorita Katia, não acha que a senhorita deveria ceder o posto de representante para mim? E por que para você? A resposta é óbvia. Afinal de contas, eu sou alguém que não pode usar magia de linhagem nesta academia. Sim. A razão pela qual só se podia supor que ele era um mago excelente era aquela. Assim como Nina, Clyde estava proibido de revelar sua magia de linhagem por circunstâncias familiares. Declarando aquilo em voz alta, ele continuou. Vocês me cedem o posto de representante. Em troca, eu cedo a vocês a oportunidade de brilharem usando suas magias de linhagem. Isso sim é saber ceder. A classe funcionará à medida que cada um engolir pequenas insatisfações, e é assim que devemos agir daqui em diante. Ao terminar seu argumento, Clyde olhou para toda a sala, como se questionasse a opinião dos demais. De fato, uma voz concordou. Deixar tudo sob a responsabilidade da senhorita Katia não seria o ideal, não é? Se for o Sr. Clyde, ele governará a classe de forma justa. Podemos ficar tranquilos. Vozes de apoio começaram a surgir em sequência. Os que se manifestavam eram, em sua maioria, alunos que viam o imenso destaque de Katia com desdém ou alunas que nutriam inveja da beleza dela. E, infelizmente, o número de estudantes na classe A que compartilhavam desse sentimento era maior do que o esperado. Em pouco tempo, as vozes favoráveis a Clyde ultrapassaram a maioria. Na verdade, até mesmo os alunos que antes apoiavam Katia mudaram de postura, deixando-se levar pela pressão coletiva. O destino daquela votação já estava selado. Será que eles não percebiam? União de forças, concessões mútuas. Se avaliasse apenas a sonoridade das palavras, parecia um discurso muito bonito. Contudo, para início de conversa, o fato de Clyde não poder usar sua magia de linhagem era uma imposição de sua própria família, e não um sacrifício pessoal. Portanto, ele estava obtendo a liderança da classe sem abrir mão de absolutamente nada. E, acima de tudo, ele havia sido confidente de Esther no semestre anterior. Ou seja, se ele estava difamando o homem a quem servia até pouco tempo atrás, sem qualquer hesitação e diante de todo o público. Será que eles realmente acreditavam que um indivíduo assim seria capaz de tomar decisões justas? Acreditavam, e era por isso que o elogiavam de forma tão cega, pensou Katia consigo mesma. Havia inúmeras outras contradições naquele discurso. Mas, mesmo se apontasse cada uma delas, eles provavelmente não lhe dariam ouvidos.
Sendo assim, não havia sentido em tentar mudar a opinião da classe àquela altura. Obrigado a todos. Bem, senhorita Kátia. Diante dos fatos, está de acordo que eu assuma o posto de representante? Creio que a senhorita não agiria como Sua Alteza Esther, tentando reverter a opinião da classe por mero capricho pessoal. Não é? Por fim, ele disparou aquela provocação velada. Sua expressão era a de um jovem nobre perfeitamente justo, mas, por um breve milésimo de segundo, uma sutil pontada de prazer por ter tomado o lugar de Kátia transpareceu em seu rosto. Ele aguardava ansiosamente para ver qual seria a reação dela. No entanto. Sim. Fique à vontade. Como mencionado antes, Kátia não possuía o menor interesse por aquele tipo de prestígio. No semestre anterior, ela chegará a cogitar que tais títulos fossem necessários, mas desde que se reencontrou com ele, essas formalidades tornaram-se irrelevantes. Portanto, olhando apenas para o resultado prático, aquilo era um alívio para ela. Com esse pensamento, sua resposta foi totalmente desprovida de apego. Clyde teve seus planos frustrados diante daquela resposta inesperadamente leve. Uma expressão momentânea de irritação cruzou suas feições, mas ele rapidamente recuperou sua máscara habitual. Entendo, vejo que a senhorita possui a grandeza de espírito necessária para aceitar as concessões. Então, meus amigos, obrigado por me indicarem. Daqui em diante, como uma classe unida, cumpriremos nossos deveres como nobres. Ele encerrou o momento com aquelas palavras convenientes aos ouvidos de todos, recebendo os aplausos calorosos de toda a sala. Que tolice! Kátia pensou novamente. O que ele fazia parecia o oposto de Esther, mas era fundamentalmente a mesma coisa. O fato de que o país continuava o mesmo após a queda de Esther trazia uma sensação desanimadora. E, ao mesmo tempo, uma certeza cruzou sua mente. Se esse homem e Hermes chegassem a se cruzar, as coisas provavelmente se tornariam extremamente problemáticas. Aquilo parecia uma dor de cabeça iminente, mas sabendo do que ele era capaz, ela também sentia uma leve ponta de expectativa. Ah! Que saudade do eu! Talvez pelo cansaço de ter presenciado aquela farsa ridícula, ela sentiu uma imensa necessidade de conforto. Pronunciando o nome de seu servo mais confiável, ela soltou um longo suspiro. Capítulo 11 No almoço. E, no dia seguinte, durante o horário de almoço. Finalmente. Em um canto do pátio da academia, diante de um jogo de chá improvisado, Kátia murmurou. Sim, o primeiro e o segundo dia do segundo semestre haviam sido extremamente ocupados, e para piorar, Kátia havia gasto muita energia recusando os convites incessantes dos alunos homens. Por isso, algo que ela não tinha conseguido realizar até então, finalmente seria possível hoje. Ou seja, hoje, finalmente, vou poder almoçar junto com o eu. Ela declarou com o coração acelerado de empolgação. Para ser sincera, ela estava tão ansiosa que mal conseguiu prestar atenção nas aulas que antecederam o almoço. Desde que se reencontrou com ele e soube que frequentariam a mesma escola, ela havia fantasiado com inúmeras situações. O fato de terem ficado em classes diferentes impediu que a maioria se realizasse, mas aquela era uma das grandes oportunidades que ainda restavam. Enquanto aguardava ansiosamente pela chegada dele, passos ecoaram vindos do outro lado do pátio. Ao olhar na direção do som, avistou a silhueta familiar do jovem de cabelos prateados. Seu rosto se iluminou instantaneamente e ela fez menção de chamá-lo pelo nome e acenar-se mais. É por isso, Eu-kun. Você tem uma tendência muito forte de começar a luta na defensiva. Pela sua natureza, talvez seja inevitável até certo ponto, mas se o oponente perceber que você não tem espírito ofensivo, fica fácil criar qualquer tipo de estratégia contra você. Entendo. É por isso que, hoje de manhã, acabei sendo derrotado rapidamente em várias ocasiões. Exatamente. Se você transformar isso de um meio para aguentar o combate corpo a corpo em um meio para derrotar o adversário, as coisas vão mudar drasticamente. Como eu já disse várias vezes, você tem uma aptidão incrível, então vai conseguir com certeza. Eu também me sinto motivada ensinando, o que é ótimo. É uma honra.
Ouvir isso de alguém tão talentosa quanto você serve de grande incentivo. Fufu, você realmente me elogia com tanta honestidade. Fico sem jeito, mas não é ruim. Opa! Ah, senhorita Kátia. Há quanto tempo? É. Kátia congelou no lugar. Não, ela não estava surpresa pelo fato de ele não ter vindo sozinho. Ela já sabia desde o início que duas amigas de quem ele era próximo na classe B participariam do encontro. Sendo honesta, preferia que fossem apenas os dois, mas como também desejava conversar com suas antigas amigas, havia concordado. Portanto, a presença da garota que agora corria em sua direção Ninas não era uma surpresa. O problema era... Como, em apenas 2 dias após a transferência, duas pessoas que teoricamente não deveriam ter nenhum ponto em comum, Nina e Hermes, haviam se tornado tão estranhamente íntimas? O que foi que aconteceu aqui? Um grito misturado com espanto, ansiedade e uma dose generosa de ciúmes e inveja ecoou pelo pátio. Nina e Hermes inclinaram a cabeça, confusos, enquanto a outra participante, Sara, que os seguia timidamente logo atrás, encolheu as costas, trêmula. De qualquer forma, naquele instante, o assunto prioritário a ser interrogado e debatido no almoço de hoje havia sido categoricamente decidido na mente de Kátia. Sendo assim, o almoço de hoje consistia em um encontro entre sua senhora, Kátia, e as duas garotas de quem ela aparentemente era próxima na classe B, Nina e Sara. Um almoço entre as três, ou ao menos era assim que Hermes interpretava a situação. Embora também tivesse sido convidado, ele presumiu que seria para atuar como atendente. Com esse pensamento, ele veio equipado com bules e guardanapos, determinado a agir de forma impecável como um servo orgulhoso, mas... Entendo. Por alguma razão, havia 4 cadeiras disponíveis, por algum motivo, Kátia sentou-se no meio, separando-o de Nina. Com uma expressão solene, a duquesa escutou minuciosamente os detalhes sobre o exercício de magia do outro dia e o fato de Hermes estar recebendo instruções de combate corpo a corpo de Nina desde então. Ao término da explicação, ela soltou um suspiro carregado de compreensão e uma leve resignação. Então foi isso o que aconteceu. Bem, considerando esses fatores, faz sentido que vocês dois se deem bem. Mas... pelas minhas costas. Algo assim. É. Bem. Nina, por sua vez, não entendeu de início a razão de ser interrogada de forma tão intensa e inclinou a cabeça. Porém, após ouvir tudo e notar a expressão frustrada no rosto de Sara, que havia aproximado sutilmente sua cadeira da de Hermes, inflando as bochechas de forma adorável com um olhar ressentido, embora se contivesse por saber que não podia culpá-lo, Nina finalmente conseguiu ligar os pontos e compreender o panorama geral. Bem, Sara Chan. Desculpe se for um mal-entendido da minha parte, mas... Sim. Provavelmente é exatamente o que a Nina-san está pensando. Ao buscar a confirmação de Sara em voz baixa, a resposta veio exatamente como o esperado, consolidando sua certeza. Bom, sendo algo tão óbvio assim. Por outro lado, o Euku não percebeu. Acredito que ele não consiga traçar uma linha clara entre confiança, afeto e algo a mais. Eu também não entendo profundamente, mas parece ser o reflexo de suas experiências desde a infância. Ah, faz sentido. Ele tem um ar meio desligado deste mundo. Mas, entendo. Após sussurrar com Sara e compreender a situação, Nina esboçou um sorriso suave. Um olhar terno, como se contemplasse algo radiante. Aquela expressão raramente vista capturou a atenção dos três por um breve instante. Mas, logo em seguida, a garota retornou ao seu habitual tom enérgico. E então, senhorita Kátia? Sente que já conseguiu perguntar tudo o que queria? É. Ah, sim. Bem. Acho que sim. Então. Inclinando-se na direção de Kátia, com os olhos brilhando de expectativa e curiosidade, ela disparou. Agora, deixe-nos ouvir a história da senhorita Kátia. A minha? Sim. A história da senhorita Kátia e do Eukun. Vocês eram amigos de infância e acabaram se separando, certo? E então se reencontraram e chegaram até o momento atual, então com certeza devem ter acontecido muitas coisas.
Gostaria muito de ouvir os detalhes. Diante daquela abordagem direta e movida por uma curiosidade genuína, Katia hesitou por um momento, desviando o olhar, mas, se a questão era se ela queria ou não falar sobre Hermes, a resposta era que, obviamente, ela estava morrendo de vontade de contar. Bem, não tenho escolha, não é? Embora usasse um tom relutante, seu corpo balançava levemente de ansiedade para começar a falar. Fiel a esse movimento, assim que abriu a boca, ela começou a relatar toda a sua trajetória ao lado dele de uma só vez. E foi então que o eu apareceu. Ele disse, como prometido, tornei-me um mago incrível e retornei ao ponto. Que máximo! Que romântico! O Euku não foi charmoso demais nessa hora? A partir dali, o cenário transformou-se em um monólogo entusiasmado de Katia, pontuado pelas interrupções animadas de Nina. O nível de empolgação de Nina era tão avassalador que a própria Katia interrompeu a narrativa, um tanto perplexa. Embora eu seja a pessoa que está contando, você está ouvindo com um entusiasmo surpreendente. Ora, eu também sou uma garota. Adoro esse tipo de história. E o que aconteceu depois? Ah, sim. Depois disso. Incentivada, ela deu continuidade ao relato. Embora ocultasse os detalhes técnicos sobre a magia de Hermes, todo o restante era narrado de forma quase que totalmente transparente. Por outro lado, o Hermes que era obrigado a escutar tudo aquilo. Nossa! Ele estava com o rosto coberto pelas palmas das mãos, de cabeça baixa. Pelos vãos dos dedos, era possível ver suas bochechas levemente ruborizadas. Ouvir uma descrição detalhada de seus próprios feitos heróicos de uma perspectiva externa era consideravelmente mais embaraçoso do que ele imaginava. Para piorar, Sarah, que estava ao seu lado e nunca havia escutado aquela história em detalhes, ouvia tudo atentamente, direcionando-lhe olhares ocasionais de profundo respeito, o que o deixava ainda mais sem jeito. Você é incrível, Hermes-san. Bem, fico honrado. Mas, honestamente, isso é muito vergonhoso. Diante da resposta dele, Sarah piscou os olhos, demonstrando uma leve surpresa. Até mesmo o Hermes-san fica sem jeito às vezes. Mas é claro. Embora eu reconheça que minhas emoções sejam mais contidas do que as das outras pessoas. Ao escutar aquilo, a expressão de surpresa de Sarah transformou-se em um sorriso que transmitia certa proximidade. Compreendo. Ah, o chá acabou. Deixe-me servir mais. É. Ah, este é o meu trabalho, não precisa se incomodar, não. Eu sinto um imenso respeito e gratidão por você. Tanto pela senhorita Katia quanto por você. Segurando o bule com uma firmeza incomum para conter a recusa de Hermes, ela continuou. Por isso. Gostaria que me permitisse fazer ao menos isso. Quero fazer o máximo que estiver ao meu alcance por você agora. Revelando uma parte do motivo de sua dedicação desde o momento da transferência, Sarah inclinou o bule com cuidado. Hermes ficou momentaneamente hipnotizado pela expressão serena, porém convicta, da jovem. Sentindo o olhar dele, ela ergueu o rosto, sorrindo docemente mais uma vez como forma de agradecimento. Sarah? Naquele instante, a voz cortante de Katia ecoou pelo lado. Sarah ergueu a cabeça sobressaltada. Katia a encarava com uma expressão complexa e um olhar desprovido de qualquer calor. E, logo ao lado dela, Nina comentou em tom travesso. Uau, a Sarah-chan revelou seu lado de garota perigosa. Isso não é bom, senhorita Katia. Há uma mulher se aproximando do seu precioso servo no instante em que você desvia o olhar. Ah! Amy, me desculpe. Nina, esse seu modo de falar também não é adequado. Mas, de fato, talvez nós duas tenhamos nos estendido demais na nossa conversa. Percebendo que o comentário de Nina era apenas uma provocação, Katia relevou a fala, tomando um gole de seu chá para umedecer a garganta e respirar fundo. Ela fez menção de mudar de assunto, mas, ao olhar ao redor, notou algo. Parece que estamos atraindo muitos olhares. Ela pontuou de repente. Seguindo o comentário da jovem, Hermes ergueu a cabeça e percebeu. De fato, a grande maioria dos estudantes que transitavam pelo pátio mantinha os olhos fixos na mesa deles.
E o motivo por trás daquilo era fácil de deduzir. Ah! Bem, este círculo está consideravelmente radiante. Kátia, Sara e Nina. Cada uma à sua maneira, eram garotas dotadas de aparências que naturalmente chamavam a atenção. O cenário de todas reunidas em um só lugar formava uma bela composição visual, justificando o fato de os pedestres desviarem o caminho para olhar. Além do motivo de sempre, acho que há muitos olhares direcionados ao eu-kun. Tipo, quem é aquele aluno que está tomando chá com 3 belas garotas? Ponto. Nina, isso não é algo que se deva dizer sobre si mesma. São poucos os que sabem que ele é o servo da senhorita Kátia. Ah, mas é claro, o Hermes-san também é muito bonito. Obrigado. Contudo, receber o elogio de um bonito me deixa em dúvida se, como homem, devo aceitar com alegria ou não. Como as 3 já mantinham uma boa relação desde o semestre anterior, deviam estar habituadas àquela atenção. Além disso, embora os alunos observassem de longe, nenhum deles ousava se aproximar para puxar conversa. Isso provavelmente devia-se à grande influência de Kátia. Sendo a única filha de duque daquele ano e carregando a fama de rejeitar categoricamente todos os convites masculinos na classe A, os demais pareciam hesitar por puro temor. De qualquer forma, ignorando os olhares, o almoço poderia prosseguir normalmente. Contudo, o simples pensamento de que tudo correria bem talvez tenha sido o gatilho para o que veio a seguir. Oh, mas o que temos aqui? Por um instante, pensei ter me perdido no Jardim das Fadas. Uma voz misteriosamente fluida e com um tom excessivamente teatral ecoou pelo espaço. Ao se virarem, depararam-se com um estudante desconhecido para Hermes, dono de marcantes cabelos azuis e olhos roxos, que se aproximava a passos lentos. Compreendo. Deduzo que este seja um almoço focado na integração entre a classe A e a classe B? Realmente magnífico. Eu sempre pensei que as classes deveriam cooperar entre si, sem rivalidades desnecessárias. Murmurando aquela conclusão um tanto equivocada, o jovem aproximou-se da mesa e, posicionando a mão sobre o peito em um gesto galante, declarou: Sendo este o caso, acredito que eu, como representante da classe A, Clyde von Helmut, também deva participar deste encontro. O que acham? Diante daquelas palavras, Kátia direcionou-lhe um olhar consideravelmente mais gélido do que o dispensado a Sara momentos antes. Nina fez uma careta expressiva de repulsa, como se estivesse prestes a vomitar. Até mesmo Sara, embora contida, recuou o corpo levemente em sinal de desconforto. E, quanto a Hermes? Vejamos, quem seria este? Embora o nome e o cargo tivessem sido anunciados, ele não possuía absolutamente nenhuma outra informação sobre o rapaz que acabará de surgir, demonstrando uma confusão ainda maior do que a de Sara. Contudo, julgando pela reação das 3, ele deduziu que provavelmente não se tratava de uma boa pessoa. Mantendo-se alerta e preparando sutilmente sua magia diante do estudante desconhecido, ele aguardou pelas próximas palavras. Capítulo 12 – O Obsessão. O estudante que surgiu de forma abrupta no almoço, Clyde von Helmut. Após sua declaração, ele se aproximou ostentando um sorriso galante e afetado. Ele caminhou até a mesa e, ignorando os demais, direcionou-se a uma pessoa específica. Olá, senhorita Sara, quanto tempo? Ah, mesmo após esses 2 meses, você continua tão deslumbrante como sempre. Na verdade, parece que seu charme aumentou ainda mais. Ele falava com a jovem de cabelos dourados sentada ao lado de Hermes. Sara, um tanto sem jeito, respondeu com uma breve reverência formal. Clyde, interpretando o gesto como algum tipo de consentimento, continuou a falar com ainda mais desenvoltura. Como mencionei antes, agora sou o representante da classe A. Sendo você a representante da classe B, acredito piamente que deveríamos construir uma relação mais íntima, servindo como uma ponte entre as nossas classes. Ah, sim. Na atual academia, parece haver uma certa discriminação entre a classe A e a classe B, mas eu não concordo com isso. Somos todos companheiros que frequentam a mesma instituição. Não deveríamos dar as mãos em vez de nos segregar? Sendo assim, como o primeiro passo para isso, eu gostaria muito de me juntar a vocês nesta mesa. O que me diz?
Embora suas palavras tivessem o formato de uma pergunta, sua expressão deixava claro que ele sequer cogitava a possibilidade de ser rejeitado. No entanto, Sarah, embora parecesse sem graça, respondeu de forma firme e decidida. Bem, sinto muito. Eu preferiria que o senhor se retirasse no dia de hoje. Por que isso? Há algum motivo de força maior? O horário de almoço já está quase no fim e, para começar, não há assentos disponíveis. Aquela deveria ser uma justificativa perfeitamente razoável, mas ao ouvi-la, Clyde inclinou a cabeça, demonstrando uma genuína incompreensão. O tempo não é um fator tão importante quando se trata de aprofundar laços. Além disso, não há assentos disponíveis? Haha, por favor, não brinque comigo. Ele soltou uma risada leve e, em seguida, apontou diretamente para Hermes. Há um assento bem ali, não? Aquele em que este rapaz está sentado. Sem qualquer vestígio de vergonha, ele fez a afirmação com a maior seriedade do mundo. Como? Hermes, sem conseguir compreender a lógica daquela fala, respondeu com uma dúvida legítima. Voltando-se para ele, Clyde usou um tom de voz que não carregava a menor dúvida sobre suas próprias convicções. O que foi? Eu sei quem você é. Você é o servo da senhorita Katia e, além do mais, um plebeu, certo? Presumo que tenha sido chamado para servir o chá e, como sobrou um lugar, permitiram que se sentasse. Agora que um novo participante chegou, não seria o seu dever como servo levantar-se imediatamente e retornar ao seu trabalho original? De certa forma, era espantoso. Aquele homem dizia aquilo com total firmeza, vinda do fundo de sua alma, acreditando piamente que aquela era a verdade absoluta e o curso natural das coisas. O silêncio de Hermes não se deu por incapacidade de retrucar, mas sim porque ele ficou tão perplexo e desacreditado que simplesmente não soube o que responder. Diante do silêncio, Clyde insistiu, agora deixando transparecer uma leve irritação em sua voz. O que foi? Não me diga que está se recusando a levantar? Um servo que não conhece o seu devido lugar acaba rebaixando o status de seu próprio mestre. Se você compreende minimamente isso, ande logo e já chega, Clyde. Katia o interrompeu, incapaz de continuar tolerando aquela cena. Senhorita Katia, por favor, diga algo a ele. Educar o servo é papel do mestre, e você, mais do que ninguém, deveria ser o convidei-o eu como um participante deste almoço. Portanto, é natural que ele esteja sentado ali. Quem não está conhecendo o próprio lugar aqui é você. O quê? Desta vez, foi Clyde quem distorceu as feições, como se estivesse diante de algo completamente incompreensível. Que tipo de brincadeira é essa, senhorita Katia? É uma quebra total do bom senso que mestre e servo dividam a mesma mesa. Ah, entendi. Será que isso é um rancor mesquinho por eu ter ficado com o posto de representante? Agir com tamanha falta de grandeza não vai lhe fazer bem só, olha só, Clyde Kuhn. Honestamente, eu não dou a mínima para esse papo. A voz de Nina cortou a fala de Clyde antes que ele pudesse continuar. Ela estreitou seus olhos dourados, com o mesmo tom gélido que usara no dia anterior, disparou. Você acabou de dizer, não foi? Que somos todos companheiros que frequentam a mesma instituição. Seguindo a sua própria lógica, o Eukun, que estuda na classe B, também é um companheiro. Afastá-lo chamando-o de um servo ou um plebeu não seria justamente a discriminação que você acabou de criticar? Para ser bem sincera, eu detestaria comer na mesma mesa que você. Prefiro 1000 vezes o Eucuns, aliás, é até um insulto ao Eukun tentar comparar vocês dois, de tanto que eu não quero você aqui. Então, sou totalmente contra a sua participação. Ela verbalizou uma rejeição cortante e escancarada, bem ao seu estilo. Sentindo o golpe, Clyde mudou o alvo de seu ataque de volta para Hermes. Você, o servo. Parece que você se tornou muito íntimo das suas colegas de classe. Porém, se é assim, não há mais necessidade de gastar tempo aprofundando laços com elas agora, ah? Não acha que seria uma postura humilde de sua parte ceder o lugar para alguém que ainda não teve a chance de interagir com elas? Bem. Sabe, senhorita Katia. Tudo bem, eu
Pode responder honestamente, eu lhe dou permissão. Compreendido. Não acho isso de forma alguma e gostaria de recusar veementemente o seu pedido. Aí está. E, para constar, eu concordo plenamente com ele. Uma rejeição perfeitamente sincronizada. Enquanto Clyde tentava se recuperar do impacto das respostas, Katia desferiu o golpe de misericórdia. Além disso, por que você não para de tentar se camuflar atrás de palavras bonitas? A verdade é que você só inventou toda essa lógica porque queria uma desculpa para se aproximar da Sarah, não foi? Isso não é correto julgar as intenções dos outros com base em suposições maliciosas. Após rebater usando um argumento que soava estranhamente familiar, ele percebeu que Sarah era a única ali que não havia se declarado explicitamente sua inimiga, e voltou-se para ela. Senhorita Sarah. Por alguma razão, parece que seus conhecidos nutrem uma terrível antipatia por mim. Poderia, por favor, interceder e convencê-los? Eu apenas desejo aprofundar meus laços de amizade com todos. Bem. Alguém dotada de uma benevolência genuína como a sua certamente compreenderá. Infelizmente, eu sempre fui uma pessoa propensa a ser mal compreendida. Por favor, use suas palavras para abrir os olhos vendados dos seus amigos, por favor, pare. Diante do falatório de Clyde, Sarah ergueu a voz de forma surpreendentemente firme. Talvez pelo tom inesperado, ou pelo fato de ser impensável que a Sarah do semestre anterior interrompesse alguém daquela forma, Clyde emudeceu. Diante dele, a jovem mantinha uma expressão gentil, mas trazia as sobrancelhas franzidas. Eu compreendo o desejo de querer se aproximar de outros que frequentam a mesma academia. Ah, sabia que você entenderia. Por isso os mais. Acho errado tentar forçar a proximidade dessa maneira. E, acima de tudo, por favor, pare de falar mal dos meus amigos. Diante daquela negação categórica, Clyde perdeu as palavras por um instante. No entanto, percebendo o erro logo em seguida, tentou se redimir desesperadamente. N não é isso. O que eu disse foi apenas uma força de expressão, eu jamais falaria mal dos seus amigos. Ah! Em seu desespero para se explicar, ele acabou reduzindo drasticamente a distância física entre os dois, encurralando-a com sua postura impositiva. Assustada com a aproximação abrupta, Sarah recuou o corpo trêmulo e, instintivamente, agarrou a barra da roupa de Hermes, escondendo a cabeça atrás das costas do rapaz como se buscasse um refúgio. Aquele gesto parecia, sob qualquer ponto de vista, o de uma jovem clamando por proteção e dependendo dele. No instante em que presenciou aquela cena, a expressão de Clyde foi tomada por uma fúria avassaladora misturada a um ciúme doentio. Imediatamente depois, seu rosto transmutou-se em uma fria e implacável ausência de expressão. E, no segundo seguinte, faísca. Entre Clyde e Hermes, uma sutil faísca e uma oscilação de poder mágico colidiram e desapareceram no ar. Aquele fora um evento tão efêmero que um estudante comum da academia provavelmente jamais teria notado. Contudo, para o azar de Clyde, as pessoas reunidas ali possuíam capacidades mágicas fundamentais que figuravam no topo absoluto da instituição. Por isso, todos perceberam. Neste exato momento Clyde havia disparado um feitiço genérico de raio contra Hermes sem qualquer movimento preparatório. E Hermes, de forma igualmente instantânea e sem movimentos, havia erguido uma barreira mágica genérica para conter o impacto. Clyde arregalou os olhos. Sua expressão deixava claro que ele não cogitava a possibilidade de ter seu ataque bloqueado. Diante daquela reação e do ataque que acabará de ocorrer diante de seus olhos, a intenção hostil do nobre era incontestável. Clyde. Katia pronunciou o nome dele. Desta vez, com um tom de voz e um olhar incomparavelmente mais severos e gélidos do que antes. Eu vou deixar passar apenas desta vez. Portanto, suma da minha frente imediatamente. Ao ouvir a ordem, a fúria retornou ao rosto de Clyde, que rangeu os dentes. No entanto, após um claro esforço para se recompor, ele retomou sua fachada habitual e declarou: Compreendo. Parece que minhas intenções não serão bem-vindas por aqui no momento. Ele claramente não tinha intenção de mudar de ideia. É uma pena, mas vou me retirar.
Eu sei a hora de recuar. Ah, mas antes que eu me esqueça. Dando um leve passo para trás, Clyde fixou seus olhos em Hermes. Se não me falha a memória, a aula logo após o término do almoço será o exercício de magia conjunto. Estou ansioso por isso, sabe? Cravando um olhar carregado de uma intensidade assustadora em Hermes, ele finalmente deu as costas e se retirou. Um breve silêncio se instalou entre os 4 jovens que permaneceram no local. Quem quebrou o gelo foi a garota de cabelos prateados e olhos dourados. Bem, parece que você virou o alvo dele. Nina comentou com um suspiro, embora seus olhos carregassem uma óbvia diversão. Meus pêsames, Eukun. Acho que a próxima aula vai ser divertidíssima. Por acaso a senhorita está achando graça disso? Mas é claro. Afinal de contas, eu posso matar a aula de exercício de magia de forma totalmente legalizada. Vou assistir a tudo de camarote. Ela riu baixinho, provocando-o de forma descontraída. Nina, isso é falta de bom gosto. Mas ela tem razão, eu. É melhor ficar atento. Ah, sim. A propósito, o que seria exatamente esse exercício de magia conjunto? O nome já entrega o conceito, não? É o mesmo exercício de magia que vocês fizeram ontem. Porém, realizado de forma conjunta entre a classe A e a classe B. Entendo. Isso parece problemático. Pela descrição, parecia o cenário perfeito para o surgimento de problemas. E havia também o incidente de agora há pouco. Como Katia sugerira, o melhor a fazer era manter a guarda alta. Bom, eu sei que você vai ficar bem. E, Sarah, o Clyde já foi. Pode soltar a roupa dele agora. Ah. Amy, me desculpe. Com a observação de Katia, Sarah finalmente soltou a barra da roupa de Hermes. Hermes-san, me perdoe. Não se preocupe com isso. Contudo, ter a roupa agarrada dessa forma é consideravelmente mais embaraçoso do que eu imaginava. Sim. Diante do comentário dele, Sarah encolheu-se, com o rosto completamente vermelho, enquanto Hermes soltou uma risada leve para disfarçar o próprio constrangimento. Viu só? Ela não é uma garota perigosa? Não posso discordar. Como conheço as circunstâncias dela, não posso ser muito severa, mas ainda assim. Mesmo sob os olhares e comentários ambíguos de Katia e Nina, Hermes começou a concentrar sua mente e a se preparar para a próxima aula, mantendo-se em estado de alerta. Capítulo 13 – O exercício de magia conjunto. Assim, o horário de almoço chegou ao fim, dando lugar à aula seguinte. Como no dia anterior, Hermes e os demais alunos da classe B reuniram-se no campo de treinamento. Pouco tempo depois, os estudantes da classe A surgiram, caminhando de forma imponente e sem qualquer pressa. No rosto daqueles alunos da classe A, com exceção óbvia de Katia, estampava-se um sentimento de superioridade e escárnio que eles não faziam a menor questão de esconder. Sim. Era exatamente o mesmo tipo de olhar que a classe B direcionava a Hermes desde o momento de sua transferência. Contudo, agora, era a classe B que se encontrava na posição de ser o alvo daquele desprezo. No meio daquele grupo, o estudante que se adiantou, agindo como se liderasse a classe A, era o rapaz com quem haviam tido aquele desentendimento no almoço. Clyde von Helmut exibia um sorriso impecável, agindo como se nada tivesse acontecido. Olá, caros jovens da classe B. Vamos transformar o dia de hoje em mais um momento de intercâmbio extremamente proveitoso. Era uma atitude absurdamente suspeita. Sob o olhar desconfiado não apenas de Hermes, mas de toda a classe B, o exercício de magia conjunto teve início. Aquele pressentimento não tardou a se materializar. A propósito, caros colegas. Até o semestre passado, o foco desta aula era realizar combates simulados em duplas com oponentes de nível equivalente, certo? Mal terminar as saudações iniciais, Clyde assumiu o centro do lugar sem o menor vestígio de hesitação. No entanto, vejam bem. Seria um desperdício sem graça manter o mesmo formato em um exercício ou conjunto. Eu acredito piamente que deveríamos priorizar a integração entre as nossas classes. Sendo assim, ele manteve um sorriso radiante no rosto,
que superficialmente transbordava a boa vontade e convicção, mas que, por trás, deixava transparecer uma intenção obscura. O que acham de fazermos da seguinte forma? Iremos impor uma restrição onde as duplas deverão ser obrigatoriamente formadas por um aluno da classe A e um da classe B. Naquele mesmo instante, absolutamente todos os presentes compreenderam a real intenção por trás daquela proposta. Não acham uma ideia fantástica? Vocês da classe B poderão aprender conosco, e nós da classe A teremos a oportunidade de contemplar novas magias. Além disso, ao confrontarmos nossos feitiços, poderemos nos conhecer muito melhor. Para uma academia de magia, não haveria um método de integração mais adequado do que este. Diga-me, você não concorda com isso, pessoal da classe A? O aspecto mais problemático daquele homem era que ele jamais fazia uma proposta que trouxesse um prejuízo evidente para a sua própria classe. Os alunos da classe A compreenderam imediatamente o que aquela sugestão significava. Eles sabiam exatamente o que ganhariam ao travar combates simulados contra os estudantes da classe B. De fato, observar magias que não costumamos ver no dia a dia também servirá para o nosso próprio aprimoramento. Com certeza. Afinal, guiar e instruir os outros no caminho da magia também é parte das nossas responsabilidades como nobres de alta linhagem. Com toda certeza. Acho a determinação do Sr. Clyde simplesmente maravilhosa. Seguindo o exemplo de seu líder, os estudantes da classe A manifestaram seu apoio usando palavras que soavam nobres na superfície, mas que carregavam segundas intenções em cada entonação. Por outro lado, os alunos da classe B também compreenderam perfeitamente o objetivo de Clyde. E, justamente por compreenderem, era impossível que concordassem de bom grado. Contudo, eles permaneceram em silêncio, incapazes de proferir qualquer palavra ou contra-argumento. Provavelmente porque, até aquele momento, nunca lhes fora permitido questionar ordens da elite. Clyde, impor as coisas dessa maneira unilateral é ora, senhorita Katia, o que há de unilateral nisso? Como pode ver, todos da classe A estão de acordo. E para a classe B, esta é uma oportunidade valiosa de aprimorar suas habilidades. Sendo nobres, jamais deixariam passar tal chance. Por favor, peço que pare de descontar suas frustrações por ter perdido o posto de representante. Isso é uma cena lamentável. Incapaz de continuar assistindo aquilo passivamente, Katia tentou intervir, mas Clyde a atropelou com um falatório incessante, encerrando o assunto antes que ela pudesse retrucar. E, para desferir o golpe final, ele direcionou a palavra ao professor que supervisionava a aula. O senhor também concorda, não é, professor? Afinal, esta é uma oportunidade única em um exercício conjunto. É. Ah, sim, de fato. Estimular a integração e a troca de experiências entre as classes é algo positivo. O docente era, por natureza, o tipo de pessoa que evitava se envolver ativamente nas dinâmicas dos alunos. Diante de um cenário já moldado daquela forma, ele achou que seria trabalhoso demais contestar a proposta, optando por apenas repetir as palavras convenientes e assentir. O próprio responsável por reger a aula acabou concedendo a permissão. Sendo assim, está decidido. Vamos, pessoal. Podem escolher seus parceiros ou aqueles de quem desejam receber instrução. Não havia mais como conter a situação. Seguindo a ordem, os estudantes da classe A começaram a escolher seus alvos. A cena assemelhava-se à de predadores localizando suas presas. Observando seus colegas com satisfação, Clyde assentiu e caminhou lentamente na direção de Hermes. Bem, jovem servo. Sendo este o caso, gostaria de me conceder a honra de um combate? Seu olhar cravou-se em Hermes com uma intensidade sombria, deixando claro que ele ainda guardava um enorme rancor pelo incidente do almoço. Um plebeu que outrora foi banido de uma família de marquês, mas que, por alguma razão misteriosa, conseguiu se transferir para esta prestigiada academia. Sinto uma imensa curiosidade a seu respeito. Poderia me mostrar a extensão do seu verdadeiro poder? Por trás do tom polido e cortês, havia uma mensagem cristalina: vou arrancar essa sua máscara e expor a sua farsa. Aparentemente, na mente de Clyde, o bloqueio mágico que Hermes realizará durante o almoço fora categorizado como um mero golpe de sorte. Compreendo.
Embora pensasse consigo mesmo que aquele confronto não traria nem de longe a mesma empolgação que sua disputa contra Nina, Hermes sabia que não tinha como escapar daquela situação, optando por assentir calmamente. Quase ao mesmo tempo, a maioria dos demais estudantes definiu suas duplas. Dessa forma, o exercício de magia conjunto teve início de maneira definitiva. E, imediatamente, um massacre unilateral começou. Ora, que tipo de magia é essa? Falta-lhe totalmente a compostura e a consciência dignas de um nobre. Contemple com atenção. Esta é a verdadeira magia de linhagem. Ah, que criatura lamentável! Erguer o nome da nobreza portando uma magia tão insignificante e frágil. Você deve ter esquecido o significado da palavra orgulho há muito tempo. Originalmente, a classe A era composta por indivíduos pertencentes às linhagens mais altas entre os nobres, se especificamente, descendentes de duques, marqueses e condes. Inevitavelmente, a classe B era formada por filhos de viscondes e barões. E, naquele país, a magia de linhagem tendia a ser drasticamente mais poderosa quanto maior fosse o status da família. A própria estrutura do reino ditava que o prestígio de uma casa nobre subia ou descia com base na excelência de seus magos. A antiga família de Hermes, os Flamblade, era o exemplo perfeito disso. Embora houvesse exceções como Sara, elas eram extremamente raras. A grande maioria dos alunos da classe B herdava apenas magias proporcionais ao status de suas famílias de menor escalão. Portanto, quando confrontados diretamente em um embate de magia de linhagem contra nobres de alta estirpe, a derrota esmagadora era um destino inevitável. Uva. P. Por favor, pare com ISS. U. GH. A resistência da classe B durou apenas nos primeiros instantes. Nos casos mais severos, nem isso lhes foi permitido. Em pouco tempo, sem qualquer meio de defesa, os alunos da classe B transformaram-se em meros brinquedos nas mãos de seus oponentes, sendo humilhados e castigados sem piedade. Para eles, não havia outra alternativa. Afinal, a diferença no desempenho e no poder bruto das magias era avassaladora. Diante deles erguia-se uma barreira intransponível, impossível de ser superada por mais que se esforçassem. Magias diferentes. Linhagens diferentes. E, na raiz de tudo, berços diferentes. Por isso, era um resultado inevitável. O supremacismo da magia de linhagem, a ideologia que governava aquele reino. A materialização daquele costume enraizado manifestava-se agora, de forma nua e crua, em cada canto daquele campo de treinamento. Assim, os estudantes da classe A saciavam seu sadismo distorcido sem o menor questionamento. E os alunos da classe B aceitavam aquele destino com uma resignação silenciosa. Ainda assim, buscando um feixe de esperança, alguns tentavam olhar ao redor enquanto eram castigados, ansiando encontrar alguém que estivesse sendo uma exceção àquela regra cruel, mas, obviamente, tal milagre não existia. Os alunos da classe A assistiam àquela cena com satisfação, sentindo que a união de sua classe se fortalecia através daquela demonstração de poder. E, no momento em que todos direcionavam olhares de gratidão e respeito ao idealizador daquela oportunidade, tudo. Um som abafado e um tanto patético ecoou pelo campo de treinamento. Apesar de baixo, o ruído ressoou com uma clareza impressionante devido ao momento de silêncio coletivo. Absolutamente todos os que desviaram os olhos na direção do som testemunharam a mesma cena. O grande idealizador daquela situação. O líder da classe A, Clyde von Helmut, estava caído de costas no chão, em uma postura que, para os padrões deles, era a mais vergonhosa e patética possível. Clyde erguia os olhos, completamente atônito, na direção de Hermes, que fora seu oponente. Hermes, em total contraste, sequer olhava para o nobre caído aos seus pés. Na verdade, ele parecia muito mais interessado e distraído pelas diversas magias de linhagem que cruzavam o ar ao redor, mantendo os olhos fixos em uma direção completamente oposta. A dinâmica de vencedor e perdedor estava desenhada de forma escancarada. Além disso, Clyde, o líder absoluto da classe A, ocupava o lado perdedor, enquanto Hermes, o jovem outrora desprezado na classe B, erguia-se como vencedor incontestável.
Diante daquela visão impossível, os alunos de ambas as classes congelaram, duvidando dos próprios olhos. Por outro lado. Mas é claro que terminaria assim. Ele é idiota. No fu. Apenas as 3 jovens que conheciam a real extensão do poder de Hermes demonstraram reações distintas. Kátia mantinha uma feição assustadoramente gélida, proferindo palavras duras diretamente. Sara, que enfrentava Kátia, exibia uma expressão complexa, sem saber ao certo como reagir. E Nina, que havia matado a aula de forma legítima como prometera, soltou uma risada abafada e divertida. A única certeza inabalável era que aquela cena de vitória e derrota absoluta havia sido testemunhada, de forma incontestável, por cada uma das pessoas presentes naquele lugar.